capítulo 3, versículo 14 ao 22. Nós vamos falar hoje sobre a igreja de Laodiceia. Eu mais ou menos vou fazer de novo, não vou ler o texto todo primeiro para depois trabalhar ele. Eu vou trabalhando conforme a gente for lendo, tá legal? Mas vamos orar ao Senhor. Ah, Santo Deus, Espírito Santo de Deus, eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos auxilie a fazer o que o Senhor determina que nós façamos, Senhor. Deus, nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor pede de nós, a gente tem que voltar e pedir ao Senhor para conseguir fazer. Então, Deus, o Senhor nos manda pregar a palavra, que nós venhamos a buscar o Senhor para nos capacitar a fazer isso. O Senhor nos manda a ter domínio próprio, nós temos que voltar ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude e capacite a fazer isso. Dá-nos aquilo que o Senhor nos pede. Que o Senhor nos capacite, Deus, a ministrar essa palavra no poder do Espírito Santo. No mesmo Espírito que a inspirou. Que Ele esteja aqui, porque sabemos pela fé que Ele está. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, essa é a última carta à igreja de Apocalipse que nós vamos ver. Nós observamos que 4 igrejas o Senhor tem elogios e críticas, 2 ele tem elogios, e essa aqui é a mais pesada. Essa aqui ele bate feio. E cada carta dessa, ela na verdade vai mostrar o perfil não só daquela igreja às quais foi escrito, mas também para as igrejas de todas as eras, inclusive a nossa, inclusive eu e você como igreja de maneira individual, como pedras que fazem parte desse edifício. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que não era nem quente, nem frio. Já viu gente assim? Não é quente, nem frio. E eu me lembro muito da época de Elias, quando Elias disse para Israel: se o Senhor é Deus, segui. Se Baal é Deus, segui. Não dá para ficar no meio, em cima do muro. Tem muita gente em cima do muro, gente. Tem muita gente que só está com o pé nos rios do Senhor. Outros estão sentados na beira com as pernas no rio do Senhor, mas ainda não mergulhou no rio do Senhor. Ainda não se entregou totalmente ao Senhor. É aquela parte que a gente diz, entregou a sala, entregou o quarto, mas aquele porão lá ainda não foi entregue. Ainda não foi entregue. E são essas pessoas que com o passar do tempo não vão ser quentes, nem vão ser frias. E elas, na verdade, incomodam muito ao Senhor. Porque essa igreja aqui, a igreja da cidade de Laodiceia, é uma igreja muito rica, né? Essa igreja aqui, ela foi fundada pelo Seleucida, né? Antigo II, no 3º século antes de Jesus. Ela foi fundada por Seleuco II no 3º século antes de Jesus vir. E Seleuco deu o nome da cidade parecido com o nome da sua esposa. A sua esposa se chamava Laodice, por isso que ele deu o nome de Laodiceia. Ele dá em homenagem à sua esposa. Ela está também situada no meio de um vale muito rico, fértil, terras boas, clima bom, né? Porém não havia suprimento de água, né? Não havia suprimento de água. Ela estava entre Colossos, que a gente conhece, Colossenses, né? Carta aos Colossenses, e Herápolis, que era uma cidade também que tinha fontes termais, fontes de águas. Até hoje tem, são maravilhosas as fontes de lá. Eles faziam uma pedra e faziam um buraco dentro da pedra. Olha só, já tantos anos, mas Deus já dava inteligência ao ser humano, né? Eles faziam uma pedra e um buraco dentro, e a água passava por ali. A água passava por ali. E vinha lá de Herápolis. Ok? Vinha e descia e tinha um problema.
A mesma razão que aquelas manilhas que a gente usava de tijolos, de cerâmica, foi mudada. Hoje em dia usa-se de PVC, não é? Por quê? Porque a água contém cálcio. E o cálcio vai criando um minério dentro dos tubos que entope. Marcelo passou por isso, não foi, Marcelo? O entupimento, a água vai passando, se o cano for muito estreito, começa a criar uma espécie de calcário, né? Fica branco, entope, a água não passa. E eles tinham problema com o entupimento, mas também tinham um subterfúgio para tentar limpar. Por isso que hoje foi feito o PVC escorrega. Ok? Então é uma cidade rica, uma cidade abastada, uma cidade com tecnologia, né, dentro das limitações deles. Bem, era, como eu falei, vizinha de Herápolis, que tinha umas fontes termais. Até hoje as pessoas vão lá para tratar de algumas doenças, né? Porque tem alguns minerais também que ajudam na recuperação. Só que eles colocam esse arqueduto lá em cima e a água vinha descendo, certo? Só que quando chegava na cidade de Laodiceia, como é que a água estava? Morna. Era quentinha em Herápolis. Quando chegava em Laodiceia, estava morna. Se lembra que eu falei que Jesus sempre usa a situação da cidade, a situação de uma pessoa para contextualizar a sua mensagem? Ele vai contextualizar isso aqui. Amém? Vamos então continuar. Vamos começar no primeiro versículo. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz um amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Olha, o que Deus está falando aqui? A gente já sabe que ele enviou essa carta, Jesus enviou essa carta, né? Para João. João envia essa carta às 7 igrejas da Ásia. Essa é a última igreja que recebe essa carta, as cartas. No caso, é endereçada a ela. E ele vai chegar aqui e vai dizer que queria que eles fossem quente ou frio. Sabe o que significa isso? Identidade. A pessoa que não é quente nem é fria, ela não tem personalidade cristã, ela não sabe quem ela é. A pior coisa que tem é a pessoa não saber quem ela é. Eu sou filho, eu não sou, como é que eu estou nessa história aí? E Jesus está falando, melhor você se definir. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você é quente ou você é frio. Porque as pessoas que estão olhando de fora, vocês sabem que nós somos o quê? Luz do mundo e o que mais? Luz do mundo e sal da terra. Significa o quê? Que nós iluminamos e nós salgamos. Nós iluminamos e nós salgamos. Então, se eu não estou servindo de luz nem de sal, eu sou insípido. A palavra do Senhor diz que em algum momento o Senhor joga fora. É igual água de salsicha, serve para quê? A água de arroz não serve para algumas coisas, mas a água de salsicha não serve para nada. Então Jesus está dizendo que ou você é quente ou você é frio. Ou você está dentro ou você está fora. Negócio de muro não é comigo, eu não quero. Por isso, olha o que ele diz aqui. Assim, 16, assim porque és morno e não és quente nem frio, ele não está repreendendo porque eles são frios, nem porque eles são quentes, é porque eles são mornos. E por que ele está repreendendo essa igreja, Wallace? Porque ele ama. Porque Deus disciplina quem? E repreende a quem ama. Se ele não te repreende e tu continua morno, tem algum problema. Tem algum problema. E ele vai dizer: porque não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que linguagem pesada para os mornos. Eu estou pronto para te vomitar. Sabe quando você toma água de manhã em jejum?
A água morna dá vontade de vomitar. O Senhor está dizendo que a sua vida está nele, você está dentro. Mas o que está causando nele, o seu viver, o viver da igreja de Laodiceia, é náuseas. Já pensou o Senhor falar isso para uma igreja? E eu estou falando isso de maneira individual também para mim e para você. O Senhor dizer que você causa náusea nele, que ele está pronto de te vomitar, botar para fora como um excremento. Ele disse isso para Laodiceia. Só que essa igreja, ela é o espelho da cidade, ela se acha rica também. Ela se acha abastada, ela acha que está tudo bem. Eu tenho meu salário no final do mês, estou pagando minhas contas, está tudo bem. Tenho meu carrinho, tenho minha casa, está tudo bem. Senhor, não, você está pobre, cego e nu. Você pensa que é rico? Você é miserável. Já para Esmirna ele diz, você é pobre, mas é rica. Para Laodiceia ele diz, você é rica, mas é pobre. Olha o contraste. Olha o que ele vai dizer. Assim porque és morno e não és quente nem frio, estou pronto para vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que é Deus dizer isso para uma pessoa? Tu é miserável, cego, pobre e nu. Ah, mas eu estou bem, estou realizando meus sonhos, estou feliz. Mas tu é infeliz. Mas eu estou rico, eu estou com tudo. Tu é pobre. Olha, eu visto as melhores roupas, inclusive eu compro no shopping. Tu está nu. Que isso, eu enxergo bem, não uso nem óculos. Tu é cego. Que coisa dura ele fala para a igreja de Laodiceia. Que coisa dura ele fala para Laodiceia. Ouvir isso de Jesus não é mole, não. Mas ele é tão misericordioso que ele continua dando chance. Ele continua falando. Ele não diz, estou te ordenando. Olha o que ele diz, aconselho-te. Aconselho-te. Olha o que ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O cara está vestido, o cara está com roupas talares, vestes talares, e Deus está falando, você vai expor a sua vergonha. Como é que uma pessoa se sente se tivesse aí correndo pela rua nu agora? É uma vergonha, né? Deus está falando que o morno também está envergonhando. O morno está expondo as suas vergonhas. A fim de que não te seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Bem, vamos por parte aqui, vamos trabalhar com ouro. Quando a gente abre primeira carta de Pedro, capítulo 1, 7, se você puder voltar comigo, primeira carta de Pedro, capítulo de 1, 7, 1, 7, melhor dizendo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, 7, quem achou, diga amém. Amém. Olha o que ele diz lá, 1, 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redude em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o que ele fala aqui é que toda a riqueza simbolizada pelo ouro de Laodiceia não é comparada à fé depurada pelo fogo. A fé. Ele vai dizer, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. É o momento da gente trazer à memória aquele início da nossa caminhada, como a gente tinha fé, como a gente fazia as coisas por Deus no primeiro amor, como a gente
encheu tanto o peito pelo novo nascimento que a gente queria proclamar, ter uma fé sólida nele, porque a palavra dele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a pessoa que é morna, ela não confia em Deus, ela perdeu essa paixão, essa confiança de que Ele é o seu Senhor, de que Ele governa céus e terra, de que uma planta não cai sem que Ele permita, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que Ele age aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, de que Ele testa e prova a nossa fé. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, lembrar os nossos momentos de caminhada. Precisamos colocar essa fé e depurá-la com fogo, entendendo que todas as lutas que a gente passa é para a glória de Deus. Estamos sendo aperfeiçoados, estamos crescendo, estamos sendo cheios do Espírito Santo, estamos ganhando empatia pelas pessoas, porque o sofrimento gera na gente empatia pelo próximo. Nenhum tipo de altruísmo é provocado, raramente é provocado só por uma consciência. Então, a gente precisa voltar a olhar para o início da nossa caminhada, como o que a gente fazia para o Senhor no início da caminhada, como a gente era fiel, como a gente estava com os irmãos, como a gente estava junto, como a gente tinha amor. Gente, eu não consigo, desculpa, eu não consigo não, porque eu não falo nada de mim, mas da Bíblia. Não há convertido que não ame estar com outro convertido. Se uma pessoa diz assim, eu sou do Senhor, eu amo Jesus, mas odeio os irmãos, tu é mentiroso. Vai rever tua fé. Vai levar um tempo, vai chegar uma hora que tu não vai aguentar ficar no meio desses irmãos e você vai voltar ao vômito ou ao chiqueiro, porque está se enganando. Jesus aqui está dizendo, aconselhe-te, compre de mim ouro, prove a tua fé, veja se a tua fé é genuína. Gente, quando eu chego aqui nessa igreja, eu me fortaleço só de estar do lado de vocês. Só de encontrar um irmão na rua, e a primeira coisa que quando tu encontra pedreiro, tu fala de obra. Quando tu encontra cristão, tu fala de quê? De Cristo. Só de tu encontrar um cristão genuíno, bíblico, apaixonado por Jesus, você já se fortalece. Então eu vim aqui, eu na minha cabeça, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual é o cristão que não gosta de estar com outro cristão, de conversar, de falar da palavra de Deus? Não é possível isso, eu sou mentiroso. Não existe crente ostra. Daí onde deu a palavra ostracismo. Não existe crente ostra, crente ilha. Se tem que procurar um psicólogo, fazer uma terapia, para ver onde foi o seu trauma, para tratar o seu trauma de infância, porque isso é trauma. Mas como eu acredito que o novo nascimento trabalha muitas coisas, tem que rever essa fé. Tem que rever essa fé. Amém ou não amém? Amém. Ele manda mais. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Eles acham que são ricos, mas serão ricos se tiverem uma fé autêntica no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vestiduras brancas para te vestires. Apocalipse 7,14. Só virar a página. Apocalipse 7,14 diz, Apocalipse, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pessoas que se vestiram
e foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. E eles aqui se vangloriavam por vestir as melhores sedas. E Jesus está dizendo, com toda a sua história de vestes, de coisas maravilhosas, vocês têm indústria têxtil aí, tudo isso aí, vocês estão nus. Será que tem gente que vem para a igreja muito bonito, mas está nu perante Jesus? Hein? Será que entra gente aqui muito belo, muito cheiroso, muito bem vestido, mas está nu perante o Senhor? Porque ele falta o quê? O sangue que vos lava, que vos veste, que vos purifica. Eu estou começando a observar que Laodiceia, pelas prescrições de Jesus, será que era uma igreja convertida? Será que foi o tempo que foi esfriando essa igreja? Está na igreja, já estou há 10 anos na igreja, agora eu já posso dar um relax. Meu irmão, não abaixa as armas espirituais. É quando você acha que está forte, é que você está fraco. Mas quando você acha que está fraco, você está forte. Se você busca Deus na sua fraqueza. E aí, ele continua dizendo: vestiduras brancas para te vestires. Só tem uma coisa que nos purifica. Você se lembra quando houve as bodas? Que uma pessoa entrou que não estava com as vestes das bodas? Você lembra? Em Mateus? Por que eles não estavam vestidos pelas bodas? Porque eles não foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos faz entrar nas bodas do Senhor. E ele continua: a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. O que nos dá visão quem é? É o Espírito Santo. Faltava o mover, o viver no Espírito daquela igreja. Aquela igreja não enxergava como Jesus enxergava. O mesmo João que escreve Apocalipse, ele vai escrever lá no capítulo 16, versículo 13 do seu evangelho, o seguinte: quando vir, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido a voz. Quem é que nos guia a toda a verdade? Quem é que ilumina o nosso entendimento? O Espírito Santo. Jesus então diz: compra ouro de mim, coloca a tua fé em mim, coloca a tua fé no que eu fiz, coloca a tua fé no meu poder. As tuas vestes, meu sangue. É Ele que vai te dar vestiduras novas, é Ele que vai te purificar de todo o pecado, porque as vestes que você está é veste suja, só Ele pode purificar. Você está pensando que está rico, mas tu é pobre, está um down, caramba, hoje na igreja, hein? Então as vestes. Terceiro, compra o quê? Colírio. Sabe o que Deus fala? Você tem que botar colírio nos teus olhos para você ver. Aí você não entende. Aqui ele usa uma metáfora. Ele está usando metáforas. Compra colírio. Mas o colírio ali na Mundial está baratinho, vou lá comprar. Não é isso que ele está falando. Busca o Espírito Santo, porque ele vai iluminar os olhos do teu entendimento. Compra de mim esse colírio. Peça o Espírito Santo para iluminar os olhos espirituais que você não tem. Pede a Ele: Senhor, me ilumina, me ajuda a ver como o Senhor vê, me ajuda a enxergar segundo as Escrituras e não segundo o meu achismo. Me deixa ver conforme tu vê, eu quero ter a mente de Cristo, como diz a tua palavra. Então a gente tem que ir na feira do Senhor, amém? Comprar ouro, vestes e colírio. Quando a gente está morno, não esfria, não se permite esfriar. Agostinho falava uma coisa muito interessante, eu falei isso até na escola bíblica hoje. Pelágio dizia, pelagianismo, né? Pelágio dizia que o homem não herdou o pecado de Adão.
O homem é mau porque ele se corrompe no local que ele vive, na sociedade. Pelágio dizia isso. Já a ortodoxia dizia não, a palavra de Deus diz, próprio Davi diz que minha mãe me concebeu em pecado, né? Próprio Paulo vai dizer no capítulo 3, 9, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Pelágio dizia não, o cara é mau porque ele se corrompe. Agostinho então começa a usar uma série de argumentos e ganha do pelagianismo. Mas uma coisa que ele falava era o seguinte, ele fazia uma oração dizendo o seguinte: Senhor, dá-me o que tu pede. Dá-me o que tu pede. Porque o Senhor pede o que pra gente? Não ireis. Aí a gente vai e tenta não se irar. Alguém consegue? A gente tem que buscar a Deus e junto com Ele vai nos ajudando a mortificar essa área. Não adianta você tentar não se irar não, meu amigo. Você tem que buscar Deus. Dá-me o que tu pede. Se Ele diz, Senhor, domínio próprio, que é fruto do Espírito isso, né? É fruto do Espírito. Se você está cheio do Espírito e tem o Espírito, tem que dar esse fruto. Se eu plantar um pé de banana, vai dar jaca? Tem que dar banana. Se o Espírito é plantado no teu coração, tem que começar a dar o fruto dele, que são o quê? Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade. Se não tem o Espírito, não dá fruto do Espírito. Ok? Ou não ok? A não ser se tu tem apagado esse Espírito ou entristecido esse Espírito, aí ele deixa de dar fruto. É o que aconteceu provavelmente com muitos aqui de Laodiceia. Apagaram o Espírito. Começaram a achar que estava tudo bem. Você está pensando que é só luta e dureza que tira a pessoa da presença de Deus? Não. Dinheiro, abastança, também tira. Porque você começa a ter outras prioridades. Se você não comprar do Senhor e ver segundo a ótica do Senhor, você embarca nessa e entra na mornidão. E o duro, o que também está sem dinheiro, também, somente se ele for para uma igreja que só prega prosperidade, que diz que ele tem que ser rico, que diz que ele vai conseguir, chega, ele passa 10 anos e não consegue nada, ele fica aborrecido com quem? Com quem pregou ou com Deus? Com Deus, porque quem pregou diz para ele, você não teve fé, aí joga na conta dele. Joga na conta dele. Você não foi rico. Eu vejo essas igrejas aí, infelizmente, sai todo mundo de Kombi. Aí tu vai para uma igreja que ensina o seguinte: cara, corre atrás, faz a tua faculdade, faz teu concurso público, batalha, Deus vai te honrar. As pessoas vão com seus carrinhos direitinho. O outro é um passo de mágica: se eu der, Deus vai me dar em troca. Só que a Bíblia não fala isso. Aí quando não dá, a culpa é de Deus. E não de quem? Da pessoa que te ensinou errado. É triste isso, gente. Mas o que mais tem é gente desigrejada, abandonando a igreja, porque ficou esperando a cenourinha que estava pendurada assim, e a carroça andando, não chegou a cenoura. Nunca mordeu a cenoura. A maioria que mordeu a cenoura é gente que trabalha, é gente que projeta, é gente que vai atrás, né? Não vem pelo passo de mágica. E até quem trabalha, às vezes não vai. Conheço gente que é fiel, que ama a Deus e que infelizmente teve que declarar falência numa empresa. Conheço um monte. Não tem nada a ver isso. Então esteja na EBD todo domingo para a gente conversar sobre isso. Né? Então, gente, comprar, ir à feira, comprar ouro, comprar veste, comprar colírio. E ele diz, 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha que Deus maravilhoso. Eu disciplino e corrijo a quantos amo. Meu Deus, que eu não faça besteira, que eu não negligencie Deus, que eu não priorize outras... Gente, olha, se eu fizer isso, o Senhor já vem com uma disciplinazinha para cima de mim. Quem é assim aqui? Se sair um pouquinho da reta, Deus já vem com... Aí nego apronta, nego negligencia, nego não tá... E Deus, cara, cuidado, ele pode estar pronto para vomitar.
Ele disse isso para a igreja: eu disciplino, eu corrijo a quem eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Infelizmente não se prega mais arrependimento nas igrejas, né? Porque eu não me arrependo de nada, eu sou o cara. Mas a Bíblia o tempo todo ensina arrependimento. Se arrepende, faça uma análise da tua caminhada, vê aonde você tem negligenciado Deus, veja se você não está vivendo uma vida de pecado. A palavra de Deus diz que Ele não se coaduna com o pecado, e Ele disciplina a quem ama. Deus é amor. Esse é o problema, porque de um lado a gente vai em alguns lugares que pregam um Deus quase que um Papai Noel. Tem gente que faz assim para ele, já viu? Aí minha vontade de pegar Jesus e já viu também isso? É um Deus que passa por cima de tudo e não exige arrependimento e está tudo certo. Ele já morreu por mim, agora isso é um antinomianismo. Por isso que vocês têm que estudar a história da igreja. Estudam a história da igreja, vocês vão ver que todas as heresias se repetem hoje. O antinomianismo dizia o seguinte: Jesus morreu na cruz, então a lei, acabou a lei, não precisa mais de lei, você pode viver do jeito que você quiser. E o docetismo, que era uma das ferramentas do gnosticismo, dizia o seguinte: a matéria é má, o corpo é mau, o espírito é que é bom, o espírito que vai ser salvo. Então você pode cair dentro do pecado que está tudo certo, porque o corpo, que é a matéria, que não vai servir para nada, né? O espírito que vai ser salvo. Então faça com o teu corpo o que você quiser. Está vendo como é que essas coisas são sutis? E se você não estiver firme, entra. O gnosticismo se aproveitou do docetismo para abraçar, dizer que Jesus não era carne, porque Jesus, ele não poderia ser carne porque a matéria é má. Então Jesus não poderia ter vindo em carne. O que a gente via ali, que os discípulos viram, foi um fantasma, foi uma forma de Jesus, que não dava para tocar. Só que Jesus, quando ressuscitou, diz: toca aqui. Um fantasma não come como eu estou comendo. João vai responder isso também lá: provai os espíritos, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse procede de Deus. Porque ele está lutando contra o gnosticismo. O gnosticismo está ali dizendo: não, Jesus não veio em carne. Ok? Então a gente tem que estudar a história da igreja para entender as heresias de hoje. Quem não estuda na história da igreja cai em várias heresias. A palavra do Senhor diz para a gente dar razão da nossa fé. E para dar razão da nossa fé, como disse Pedro, você precisa cair dentro, estudar, ler palavra, estar no EBD, tirar suas dúvidas, perguntar. Senão vai ser levado por copinho em cima da televisão, né? Vai ser levado pela espada de Golias, coitado. Golias quase morreu porque não tinha com a espada, teve que pegar a outra. Então, a gente precisa conhecer, senão vai ser levado por todo o vento de doutrina que engana e te faz muitas vezes mais idólatra do que os próprios idólatras que a gente já conhece. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cara, que é isso? Jesus está dizendo que está à porta. Se você abrir a porta, ele senta, vai tomar um café da tarde com você, vai jantar com você, vai almoçar com você. Só que é engraçado que a palavra de Deus diz, João, que ele é a porta. Agora ele está dizendo que existe uma outra porta que você tem que abrir, que é a porta do seu coração. E ele está dizendo aqui, ele está escrevendo para crente ou para incrédulo? Para crente. Gente que está lá na igreja. Ele está dizendo, ó, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, ele já individualiza, ele já não bota para a igreja toda. Se alguém, porque pode ser que a igreja não ouça isso e fale, eu não estou querendo essas coisas não, mas alguém diga, não, eu quero, eu vou abrir a porta. E o que significa abrir a porta e ceiar, e conversar, e ter relacionamento com Jesus? Oração. É outro tipo de remédio para o esfriamento, para morrer. Quem é morno não ora.
Quem é morno não ora. Não tem vida de oração. Eu oro andando longe. Senhor, me dá aquela bênção. Eu vou pela rua falando, Senhor Deus amado, dá aquela vitória. Isso é relacionamento. Fica 5 horas no WhatsApp, 4 horas no Facebook, 3 horas no Instagram. E vem me dizer que fala com Deus andando para aproveitar o tempo, porque em casa está ocupado. Abre a porta. Ele quer ter relacionamento com você. Prioriza Deus. Acorda mais cedo, que você tem que sair cedo, acorda mais cedo para orar. Ora com sono. Mas eu estou com problema. Ora com problema. Se arrasta. Fica calado. Lá no teu quarto e diz, eu estou contigo aqui. Eu não tenho nem palavra, mas estou com o Senhor aqui, entre mim e o Senhor. Mas ele está à porta pedindo para entrar. Sabe o que ele está dizendo? Não tem oração, não tem relacionamento comigo. Todas as outras coisas só aconteceram porque você perdeu o relacionamento comigo. Não tem intimidade. Tudo que você está fazendo, toda a tua correria, não te deixa rico, não te deixa mais sábio, não te deixa melhor, não resolve os teus problemas, não faz nada. E no final, vai entrar numa esquife, aonde a sua mão vai ter que ficar assim, porque não dá nem para levar uma garrafa d'água para a noite. Nem a garrafinha d'água daquelas de academia dá para levar. Tem que ficar assim. Então abre a porta. Abre a porta. Vai ter intimidade com o Senhor. Vai falar para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu estou fraco, eu estou forte. Mas a partir de hoje, gente, está firme. Está quente. É decisão minha e tua. Do momento que a gente decidir isso, porque a gente já conhece a verdade. Do momento que a gente decidir isso e buscar Deus, Ele vem em nosso auxílio. Ele vem em nosso auxílio. Eu estive frio 2 anos. Mas quando o Senhor falou comigo, eu disse, a partir de hoje eu vou te buscar. E comecei a buscar, mal, cansado, sem vontade nenhuma de orar. E de repente veio o despertamento em 2018, em fevereiro de 2018. O Senhor trouxe o despertamento num livro que eu estava lendo. Mas antes eu estava me arrastando buscando Ele, pedindo, Senhor, só Tu podes fazer isso em mim, só Tu pode mudar tudo. Senhor, vem me dar novamente a visão. E o texto que ficou foi de Efésios, me faz voltar ao primeiro amor. Quando ele começa as práticas das primeiras obras. Comecei as práticas das primeiras obras, orar, jejuar, ler palavra. Determinado momento, no carnaval de fevereiro de 2018, o Senhor fez assim, ó. Aí Deus fez um pequeno avivamento nessa igreja, convertendo, curando, transformando, despertando. Fez durante 4 meses algo que Ele não fez em anos. Porque quando o avivamento desce, é assim, Deus faz em uma semana o que o homem não conseguiu fazer em 20 anos. E Ele curou, e Ele despertou, e Ele transformou, trouxe Rebeca de volta, e fez, e converteu o Gigi, e converteu o Rodrigo, e fez coisas maravilhosas, curou Genilza, fez coisas maravilhosas. Por quê? Porque a gente se humilhou e disse, Senhor, não posso, só o Senhor pode fazer. E esperar o momento dele fazer. Agora que não posso, é ficar com Jesus, em Jesus, morno. Porque ele vomita. Esse é o terceiro remédiozinho dele que ele dá. É o quarto, né? Compra ouro, vestes, colírio e abra a porta. Abra, volta. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu agora tenho que fazer uma prova, vou ter que ficar 1 mês longe daí. Não faça isso. 1 horinha que você vem aqui e ouça a palavra do Senhor, vai embora, não vai mudar a sua vida, não vai fazer você ter aprendido mais. 1 horinha, deixa de se enganar, não vai. Vem buscar o Senhor, porque 1 mês fora, o inimigo pode armar uma tenda na tua vida que não tem mais força para tu voltar. Não estou dizendo que é a igreja que vai... A igreja é o meio da graça de Deus te manter firme. É a oração, é a leitura da palavra, é o jejum e a congregação. Quando um desses falta, principalmente congregar, porque Paulo disse que queria repartir um dom com o pessoal lá de Roma. O que era isso? Ele não queria botar a mão e dando para todo mundo, não. É porque quando você fala, você vai se edificando com o outro.
Você se edifica. Fala com o ímpio, tu sai, parece seco. Tu esquece até de Deus. Agora, quando tu fala com um cristão genuíno, bíblico, que a palavra está em primeiro lugar, tu se fortalece. Essa é a exortação à igreja de Laodiceia. Que a gente possa se enquadrar aqui em Laodiceia. Se enquadrar em todas elas. Talvez você seja Esmirna, esteja um momento de Esmirna. Talvez esteja um apanhado de 4 dessas igrejas. Frio como Efésio, perdeu o primeiro amor. Frio como Laodiceia. Frio não, né? Morno. Certo? Muitos do seu lado já estão mortos como Sardes. Mas aí você pode ter um amor tremendo, né? Como Filadélfia. Mas está passando por outras lutas. Então a gente precisa detectar na nossa vida, através dessas cartas aqui, aonde a gente tem que buscar Deus para ser edificado e transformado. Você pode ouvir essa palavra aqui, ir para casa, né? Ver Davi hoje lutar contra Golias, né? E esquecer. Mas você pode ir para casa, dizer assim, não, essa semana vai mudar, é a minha decisão. Agora, não toma decisão sozinho, porque decisão sozinha não muda nada. Tanta gente fala, não vou beber mais, daqui a pouco está bebendo. Nunca mais vou fazer isso, está fazendo. Determine e vai buscar Deus para você manter essa coisa de pé. Senhor, determinei, mas me ajuda, senão eu vou dizer. Dá-me o que tu pede, Agostinho. Dá-me o que tu pede. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo a Ele, para Ele dar o que Ele pede. Amém?